diferença entre desejo e vontade. Porque eu tinha, esse era um dos módulos, um dos assuntos que a gente tinha lá no estudo, e eu vim estudando ele, e depois que eu tive essa última aula agora sábado, eu pensei, tem que fazer uma palestra desse tema. E eu vim pensando na casa, que é incrível isso. Eu pensei que ia faltar palestrante, que eu ia ter que falar. Juro pra vocês, eu fiz isso 2 vezes. Aí hoje vim, né? E aí então eu não acredito que seja por acaso as coisas, né? Eu já tive vários trabalhos que aconteceram assim, faltou todo mundo, chegou lá, né? Não tinha ninguém, por falta de opções, eu entrei, né? E acontece isso, acontece, né? A gente não sabe se é por o plano espiritual ajuda ou é por castigo, né? A gente vem se atrapalhando, daqui a pouco, agora vamos aí para ver se dá uma melhorada, né? Mas eu vou começar a falar e se ligar aí. Qualquer coisa eu mando o texto depois para vocês, né? Só deixa a bateria aqui que tá, então assim, ó. Então o nome desse texto é A Vontade e o Querer, Forças Impulsionadoras da Cura. Ele é um texto do livro Refletindo a Alma. Esse livro ele foi feito pela AME, Associação Médica Espírita. Agora não lembro da onde, se foi do Rio Grande do Sul que lançou ele ou se foi... Agora me fugiu. Mas ele é dos estudos da Joana de Ângeles. Né? O pessoal da AME estuda os livros dela. Então assim, ó, eu vou lendo e vou explicando para vocês o texto. Então, não bastaria, no entanto, conhecer profundamente os conflitos humanos, saber o medicamento necessário, se não houvesse a participação efetiva daqueles que o buscavam. Então, o que está dizendo? Não adianta alguém conhecer as necessidades humanas se não tiver a participação daqueles que buscam. Nesse sentido, chama a atenção em diversas passagens do Evangelho o questionamento de Jesus aos doentes que se lhe acercavam. O que isso quer dizer? Os doentes que apareciam, que chegavam para Jesus, eles chegavam, procuravam Jesus e normalmente eles traziam a doença, traziam o pedido: Jesus me cura, Jesus eu sou cego. Eles colocavam em questionamento. O que Jesus fazia? Normalmente Jesus fazia uma pergunta que colocava essas pessoas em xeque. Por exemplo, o que queres que eu faça? Era uma das perguntas que Jesus fazia. Ele questionava isso para as pessoas. Tu me procurou. O que tu queres que eu faça? E aí as pessoas respondiam: quero que me cure, sou cego, tenho tal problema. E outra pergunta importante, que é: crês que eu possa te curar? Então Jesus fazia essa pergunta para as pessoas conseguirem pensarem. E quando elas pensavam assim, aqui como diz a sequência do texto, com esses dois questionamentos, Jesus ativava instâncias poderosas para a predisposição à cura do paciente. Na análise de Joana de Ângeles, né, de 2005, aqui tem a referência, né, entre aspas, era de fundamental importância para o restabelecimento do enfermo a sua segurança íntima sobre esses dois requisitos, querer e crer. Com a primeira pergunta, ele fala: o que é que eu faço? O que tu queres que eu faça? Então a pessoa, ela tem que partir de si o que? A vontade.
Aí é que entra o título do texto, a vontade. A pessoa tem que expressar a Jesus qual é a sua vontade. Ela vai dizer, eu quero que tu me cures, eu sou cego, eu quero que tu me ajude a sair desse conflito. E depois a outra pergunta, né? Você crer que eu possa te curar? É o reconhecimento de que ele seria o caminho para a salvação. Que aí ele ativa a crença das pessoas. Elas poderem enxergar naquela pessoa, né? Então eu quero uma coisa, eu busco aonde? De poder ver que ele, né, as pessoas conseguirem enxergar nele, né, a figura da salvação, né? Passados 2000 anos, a ciência comprova através de fatos que a expectativa positiva do paciente em relação ao tratamento, ao médico ou ao medicamento é fator muito importante para que a cura se efetive. Então, hoje em dia tem pesquisas, né, trazendo a importância do paciente nas crenças de forma geral, na crença do tratamento, na crença espiritual, na crença religiosa. Então, o Dr. Bernie Siegel, famoso cancerologista norte-americano, relata que, aí entre aspas, né, fala dele, a pesquisa científica de outros médicos e minha própria experiência clínica diária convenceram-me de que o estado de espírito altera o estado físico, agindo por meio do sistema nervoso central, do sistema endócrino e do sistema imunológico. Então, o que ele quer dizer? Que a crença, o pensamento que a gente tem, ele é capaz de remodelar e ativar o nosso sistema físico. Então, isso vindo por médicos, pela parte científica, que são capazes de analisar, né, esses resultados, essas respostas fisiológicas, né, que é muito importante para nós. Coisas que o Chico já falou, né, vários outros, André Luiz traz esses. Então, nesse sentido, dirá o Dr. Deepak Chopra, em 2011, médico indiano radicado nos Estados Unidos. Aí fala dele, abre aspas, somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar nossa biologia pelo que pensamos e sentimos. Nossas células estão constantemente bisbilhotando nossos pensamentos e modificadas por eles. Então, o ser humano é o único capaz de pensar e, através do seu pensamento, modificar a sua estrutura física. Jesus antecipou-se, portanto, às ciências modernas, em primeiro momento, ativando a vontade do paciente, né, que é qual a pergunta, o que queres que eu faça? E depois ativava a crença no tratamento médico como instância poderosa para promover a libertação. Né, com aquela outra frase, crês que eu possa te curar. Importantíssimo o desejo do paciente, mas na verdade a vontade, né, aqui depois eu vou explicar isso, em libertar-se não somente dos males físicos, assim como dos conflitos nas quais se encontra, pois somente essa força pode romper a inércia na qual muitos se encontram. Aqui eu não sei o que ele vai... Tá, eu vou explicar uma parte que eu não sei se está no texto. Eu anunciei que eu ia falar sobre sobre esses dois conceitos de desejo e vontade. Aí eu não me lembro exatamente como traz o texto, então eu vou explicar. O que quer dizer isso? O desejo, às vezes ele é muito confundido, né? As pessoas confundem desejo e vontade. E a gente tem que entender isso para saber como pensar e como agir. O desejo, o que ele é? Ele vem da questão inata, da questão instintiva. Né? Se a gente pensar o que é desejo, a gente pensa num animal ou em pessoas que vivem de forma primitiva. O animal, ele tem vontade de fazer xixi, ele vai lá e faz. Ele tem vontade de comer, ele vai e come.
ele vê um outro animal no cio, ele atende aos desejos, anseios internos, né? Que são, esses instintos são coisas que a gente não sabe a origem, não sabe de onde que surgem as necessidades, mas a gente sabe o que a gente tem. Né? A gente não tem como explicar por que eu estou com fome. Né? Pode dizer, porque eu não comi, mas essas necessidades, que seja de dormir, descansar, de beber, né? Sede, fome, a necessidade de sexo, são coisas que vêm da nossa formação dos instintos. Né? São coisas que vêm, né, dessa passada de reinos que a gente tem, né? E a gente lida com isso. A gente aprende a lidar com isso. Né? Então, quando a gente pensa numa pessoa que seja dependente químico, por exemplo, ela atende muito aos seus desejos. Ela está afim de usar droga, ela vai e usa. Né? E ela não consegue controlar isso, é só o desejo que ela tem, né? E aí que se fala, não tem vontade suficiente para sair dessa situação. Né? E o que é a vontade? A vontade, ela parte da nossa capacidade de poder raciocinar, de poder parar e analisar logicamente uma questão. Então, pela filosofia do Kant, filósofo bastante conhecido, ele trabalha muito isso, né? Essa relação de desejo e vontade, e ele traz que o ser humano, ele é o único capaz de pensar, raciocinar e colocar a sua vontade acima dos seus desejos. Então a gente, conforme a gente evolui, a gente vai aprendendo a exercitar a nossa vontade, a fortalecer a nossa vontade. Porque se a gente atender os desejos, ninguém sai da cama de manhã cedo, né? Muitas das pessoas não vão a lugar nenhum quando está com frio. Ninguém trabalha sem espírita no domingo, né? Aquelas reuniões domingo, não sei se aqui tem, né? Tem um centro espírita, tem uma UD lá em Porto Alegre que eles fazem as reuniões de UD domingo às 8 da manhã, até de tarde. Eu pensei, tem que querer bastante, tem que exercitar a vontade, né? Então esse é um paralelo bastante importante da gente conseguir entender, porque nós não podemos negar os nossos desejos, né? Aí a gente volta para um cristianismo primitivo, onde eu tenho que fazer só aquilo que é o certo, né? Mas eu tenho que reconhecer os meus desejos e conseguir pensar sobre eles, refletir sobre eles e tentando criar força de vontade e vontade para fazer as coisas que eu acho certo, cumprir os deveres, né? O Kant traz isso, essa relação com o dever, né? A nossa vontade está relacionada aos deveres que a gente conhece, que a gente acha, né? Vai aprendendo o que é o certo, como de trabalhar. A gente sabe que devemos trabalhar. E no centro espírita a gente sabe que devemos estudar. Senão faremos o espírita a moda da casa ou a nossa moda. Né? Então, mais ou menos isso que eu queria trazer do paralelo com... E agora vamos tentar seguir aqui o texto. Tá. Meu cursor sumiu, faz parte. Então, o Marker Baker ressalta ainda que, abre aspas, Jesus estabeleceu uma distinção entre as pessoas que estavam interessadas em mudar a própria vida e aquelas que não estavam. Quando ele trazia esses questionamentos, né, como ele traz na parábola do... Eu me esqueci o nome, eu li ontem ainda. Daquele jovem rico que pergunta: o que eu faço para ter o reino dos céus? E aí ele fala ali dos conceitos. Não, isso eu tenho tudo. Então vem e me segue. Ele não queria. Né? Ele entendia tudo, mas ele não quis. Né? Ele não quis. E aí... O cursor está ali no quadro. Hã? O cursor Né, que tá congelado, né? Ele ficou ali, ó. Não deu. Então, quando Jesus fala, quem tem ouvidos que ouça,
Aí há uma pobreza de linguagem, talvez de tradução, né? Mas ele estava querendo dizer isso, que nem todos eram capazes de ouvir a ponto de despertar uma vontade de querer mudar. Levantou a mão, quer perguntar? Não, tô brincando. Então, assim, quando ele fala, né, quem tem ouvidos ouça, pois partia do princípio de que todo mundo era capaz de mudar e oferecia às pessoas a oportunidade de crescer com base exclusivamente na disposição de aceitá-la. Ele colocava as pessoas, tu aceita essa proposta? Se tu quer, a gente muda. Né? Mais ou menos isso que ele trazia. Então, despertando no outro o querer e o crer, fazia com que percebesse a responsabilidade de cada um na sua jornada. E por isso mesmo, convidava para que a cada um tornasse a sua cruz e o seguisse. Então, é bem interessante essa questão, né? Porque ele coloca a pessoa a se enxergar, né, o que é que tu quer, qual é a tua doença, qual é o teu problema. E depois, ao mesmo tempo, ele se mostra como o caminho para a pessoa. Né? A gente consegue ver essa... Tem pessoas que querem se curar e querem que o fulano é que dê Eu trabalho com saúde e ouço todos os dias. As pessoas querem que a gente resolva tudo. Né? As pessoas ainda não chegaram ao ponto de querer dar esse passo de se assumir a sua cruz. E o legal é que quando as pessoas mostravam a sua cruz, Jesus consolava, Jesus, né, ele tirava o peso forte, né, das pessoas. Então, porque era importante que cada qual pudesse vencer a sua própria sombra, os seus próprios males, através da vontade e do esforço próprio. Então, estabelecendo uma síntese da sua excelência terapêutica, Joana de Ângeles esclarece. Era com os sofredores, porém, que ele mantinha a mais correta psicoterapia de que se tem conhecimento. Porque ele fazia com que grandes chagas fossem resolvidas, né, de uma forma rápida. Né? Então, não recorria aos sonhos dos seus pacientes. Aqui ele já botou um monte de psicólogos em segundo plano aqui, para descobrir os inconscientes, os seus arquivos, as suas sombras psicológicas. Não administrava os medicamentos usuais ou outros de complicadas fórmulas, não transferia para os seus familiares o peso da culpa, da hereditariedade, dos fatores socioeconômicos, não fazia com que somatizasse os fenômenos desgastantes mediante acusações de qualquer procedência, amava-os transmitindo-lhes segurança e auxiliando-os a redescobrirem as potencialidades latentes abandonadas. Então, Jesus fazia esse despertar da consciência das pessoas. Ele despertava o ser espiritual e aí as pessoas conseguiam, né, colocar em evidência as suas potencialidades. Né. Então despertava neles uma visão nova da existência, amparando-os naquele instante, não porém impedindo que prosseguissem conforme desejassem. Então, ele tentava despertar a consciência quando ele trazia a pergunta às pessoas, né, as pessoas paravam para pensar. Né? Isso que é legal. Jesus ele insere muito o homem na era do pensamento, na era do raciocínio. Né? Ele não dava nada de graça, nada fácil. Ele parava, né? E como a luz dele era muito grande, era inevitável que as pessoas tivessem um certo choque. A gente estava analisando também a passagem de quando aquela mulher no meio da multidão estava atrás dele. Essa é uma passagem muito interessante. Porque aquela mulher que precisava da cura, ela tinha o que hoje seria uma... eu não
esqueci o nome do Fibrona. fluxo. Fibrona, causava o fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo da. Então ela sabia que estava doente, que precisava de uma cura, e ela queria buscar Jesus, só que ela tinha muita vergonha. Ela não achava que ela merecia. Então ela está no meio da multidão e ela toca Jesus. E o que Jesus faz? Quem me tocou? Justamente o que ela tinha receio, ele trouxe na mesma hora. E ele dá uma abordagem completamente diferente. Ela tinha todo aquele receio, medo, se achava inferior, mas ela fez um esforço, sabe? Aquela coisa que está morrendo de vergonha. Ele conseguiu tocar nele, aí ele não viu e ele para. E chega e faz a pergunta: quem me tocou? Ele quis dizer que o esforço, o querer daquela mulher tocou ele espiritualmente, não fisicamente. Ele sentiu aquele magnetismo naquela pessoa que fez todo esse esforço para vencer o sofrimento que ela tinha. E aí ele para e acolhe aquela mulher de um jeito, né? Tira todos os discípulos, né? Tipo, né? Vocês não estão entendendo, né, a situação, porque os discípulos ficavam que nem soldado ali, né? Não toca nele, né? E aí ele para, se volta a ela e acolhe aquela mulher, tirando toda aquela culpa que ela trazia, aquele complexo de inferioridade, né, trazendo aquilo que ela precisava, né, e naquele momento aquela mulher se transforma. Eu já estou no tempo, né? Mais uns minutos. Não, mas eu já acho que já. Eu vou ver se tem mais alguma coisa. Então, acho que para resumir agora, para concluir, né, eu acho que nós temos que refletir sobre esse paralelo de desejo e vontade para ver o que a gente atende e como que a gente atende. O mais fácil é a gente atender os nossos desejos. Né? Ficar em casa, no conforto, né? Fazer aqui que eu tô. A gente fala que tá com vontade, mas na verdade é desejo, tô com desejo de fazer não sei o que, tal, né? E até a questão, às vezes, pode parecer bobagem, mas os usos das palavras, quando a gente sabe o que a gente está usando, nos ajuda a orientar também. A gente acha, não, tanto faz, né? Tanto faz. Até no conceito de dicionário tem desejo e vontade, mas os conceitos filosóficos e da doutrina espírita, né, tem um DVD do Cosme Massi que fala sobre, né, essa diferença entre desejo e vontade. Então, eu acho que a gente tem que refletir isso. Nós reprimir os desejos não leva a lugar nenhum. A gente reprimir, não querer cumprir só o dever, a gente fica aquele culto chato, aquela pessoa que ninguém quer ficar junto, né? Porque a gente não cria um pensamento racional, como é que eu vou dizer, genuíno, assim, uma defesa racional, tudo só analiso racionalmente, só a gente acaba agindo como um robô, né? E tem grandes chances, né, de criar um conflito, porque a gente tem esse longo histórico de atender os instintos, então a gente não pode parar de uma hora para outra, né? Mas a gente tem que conseguir reconhecer quais os desejos que a gente tem, quais aqueles que a gente não tem ainda como largar de mão e abandonar, mas a gente tem que pensar muito sobre quais são as nossas vontades, quais são os nossos deveres, e tentar nos programar e pensar para que a gente consiga fazer essa superação da nossa vontade, né? Quando a gente conseguir exercer muito mais a nossa vontade, seremos seres muito mais evoluídos. A pessoa que guia a sua vontade, ela é dificilmente dominada. Ela é difícil dominada por alguém
ou por alguma coisa. Então é um caminho para a nossa evolução. O ser humano, quando entrou na era do raciocínio, seria justamente para largar os instintos e começar a pensar, começar a ter metas e seguir os propósitos elevados. Por isso que as bases anteriores a Jesus, muitas delas foram filósofos, Platão, Sócrates e Aristóteles, que justamente trouxeram as novas maneiras de pensar. Então era esse o recado que eu queria dar para vocês. Agradeço muito a terem me aberto aí a possibilidade de fazer o Se Vira nos 30. E agradeço muito obrigado a vocês. Eu encerro com prece ou vocês posso fazer? Tá. Então peço para os amigos fecharem os olhos. Então neste momento vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos espíritos nobres que guiam esta casa, que acompanham os nossos trabalhos, através da noite de hoje, desta reflexão que aqui fazemos, pedimos o auxílio para que possamos triunfar as nossas vontades em cima das nossas imperfeições, em cima das nossas dificuldades. Que a bênção do Mestre Jesus possa nos encorajar, nos trazendo o equilíbrio energético para que nos sentimos sempre acompanhados, sempre determinados, nunca sozinhos. Que possamos ter esse anelo com o nosso guia espiritual, este ser que está sempre a mostrar a vontade certa que devemos seguir. Possamos cumprir o dever de ajudar os nossos semelhantes, de buscar a paz de nosso planeta e as conquistas de amor e de alegria espiritual. Agradecemos pelas bênçãos dessa noite. Muito obrigado e que assim seja. Assim será.